Paz do Senhor, gente, boa noite, mais uma aqui podcast, mais uma segunda-feira. Eu peço e agradeço muito de verdade toda a mensagem, pessoas mandando mensagem de Londres, da Flórida, da Alemanha, Bélgica, o que mandaram? Da África do Sul, lugares que está sendo alcançado esse podcast e que Jesus é aquele que cura e transforma e liberta, e essas mensagens estão chegando em muitos lugares. E por isso nós de cara já queremos agradecer a cada um de vocês que está ajudando a gente a cada vez mais levar essa mensagem em vários lugares, amém? Quero agradecer de começo nossos apoiadores, Demarque Empreendimento, Prensadão do Urso, Granado Corretor de Imóveis e Estúdio Barber. Gente, muito obrigado por todo aquele que tem ajudado a gente a alavancar esse projeto. E você que de repente quer fazer parte desse projeto, por favor, vai ser um prazeraço ter você aqui conosco. Então vai passar aí a nossa linha de contato e entre em contato com a gente, que vai ser um prazer gigante ter vocês aqui com a gente. Gente, aproveita também, compartilha, curte, se inscreva no nosso canal. Porque a ideia, gente, é cada vez mais levar a mensagem de Cristo em muitos lugares. Então, por favor, vai ser de grande valia se você fizer isso. Entra aí, compartilha, curte o nosso canal e se inscreva para que a gente possa cada vez mais estar vinculado nas casas, em vários lugares e mostrando que Jesus é aquele que é a solução de tudo. Você não pode perder hoje esse podcast. Esse podcast hoje vai ser incrível. É uma convidada internacional, pastora Rachel. Eu tenho certeza que você não vai ficar... não vai valer muito a pena você ficar aí, olhar cada detalhe desse podcast, porque... com certeza vai ser uma história que vai falar com você. Uma história de milagre. E onde tem milagre, tem Cristo. Amém? Deus abençoe vocês, todos vocês. Maqui Podcast. Pastora Rachel. Yes, thank you. Obrigado. Obrigada. Obrigado. Prazer gigante ter a senhora aqui. Hoje, gente, vai estar também o pastor, o Jorge com a gente, né? Que vai traduzir aí, porque eu sou péssimo de inglês, gente, péssimo. Mas vou melhorar, pastor, em nome de Jesus. So he says it's a pleasure to be here, and I'm here to help you on the translation. Okay. That he don't know English, but he will be better the next time. Yes. And my Portuguese will be better next time. Great. Ela disse que o português dela também vai estar melhor. Amém. Pastora, seja bem-vinda ao Maqui Podcast. É uma honra, um prazer muito grande ter a senhora aqui com a gente. You're welcome to the Thank you. Makir Podcast. It's a pleasure and an honor to have you here with us. Thank you so much. Obrigada. Obrigada. Pastora, conta pra gente, natural da onde, veio da onde, conta pra gente direitinho. So tell us, you're natural from where, came from where? Just tell us. Well, I was born in California, and I was raised as a preacher's kid in San Francisco, California. So, ela nasceu na Califórnia e ela cresceu, raised, como uma... how I say, praise children's, kids, na igreja de crianças, né? Crianças participando com louvores, né? Uau. E, pastora, o que chama mais atenção na senhora aqui em relação ao Brasil? And what make more attention here for you in Espiritualmente Brazil? falando. Spiritually talking, what make more impressed for you here in Brazil? God has just opened the door for me here in Brazil. I believe Brazil is called to be the next country of revival. Então, ela disse que Deus abriu uma porta para ela aqui no Brasil, e ela acredita fortemente que Brasil é o próximo
país está mostrando o reavivamento, né? Uau, uau. Mas isso é uma coisa que a senhora lá de trás já viu quando a senhora botou os pés aqui? This is something that you back behind you already saw that, or was just when you arrived here and you feel that? No, I felt that a few years ago when I had the opportunity to come here. This is my 8th trip to Brazil. Então, ela sentiu isso algum tempo atrás, quando ela teve a oportunidade de vir aqui. É a oitava vez dela aqui no Brasil. Uau. And so I see the churches rising up and they're having passion for Jesus like they haven't had passion before. Então, ela vê as igrejas aqui surgindo aqui no Brasil e que vê assim o povo com uma paixão muito forte por Cristo, assim, que coisa que ela não tinha visto antes, né? E é muito diferente, tipo, a relação igreja aqui com a de lá? So it's so different the relationship on the church from here, from US. In America, we really focus on the structure of the church. We focus on having consistent structure, staying to a time slot. We sing a certain amount of songs and we preach and we're in a hurry to get home. Então ela disse que na América tem muita preocupação ali na estrutura da igreja, do culto, né? Então você chega ali pro culto, então você tem a adoração ali, o louvor, e aí tem a instrução, tem a palavra, acabou e aí vai para casa. Entendi. Então, meio sistemático o negócio. Sim, systematic. Yes. And here in Brazil, there's such freedom. There's a freedom to worship. There's a freedom without limitations for God. And it's amazing to see the authentic spirit of worship here from the Brazilian people. Aleluia. Amém. É que aqui no Brasil ela diz que é incrível a liberdade que tem no louvor, né? Então, quando tem adoração, então o povo tem a liberdade de adorar de verdade, né? De coração, e ela vê como é incrível, né? Essa entrega, né? E ver se surgir, né? Esse louvor, essa adoração, essa liberdade, né? Você não fica ali sistematizado, uma coisa, né? Você tem a liberdade de adorar a Deus, né? Uau. E pastor, assim, o que passa, né? Parece, não é uma coisa que seja regra, né? I think that he's asking one thing that looks like, but it's not a rule. Mas parece que, tipo, o americano ele tem um relacionamento, um negócio mais secreto, assim, um secreto mais intenso. For him, he thinks like what shows that the American people, they have like a more intensive relationship with God, like in secret. That's a good analogy. I would agree with that. I think in America we're so caught up in what people are gonna say if we show our authentic self at the altar or in church. Where in Brazil there's such freedom to encourage and inspire and not judge. Ela falou que é muito interessante, né, esse teu entendimento, realmente tem esse lado, né, que lá nos Estados Unidos eles ficam muito preocupados no que no que as pessoas vão falar, né, de você estar tendo essa liberdade, né, de se expressar, no louvor, por exemplo. Então aqui no Brasil é o que chamou muita atenção que ela falou, que não tem essa preocupação, você adora ali, se entrega, né? Entendi, porque assim, ó, uma vez o Dan Duque one time Dan Duque falou pra gente que o brasileiro ele tem a mania de, às vezes, fazer as coisas, tipo, vai na igreja e tenta liberar algo. E aí eles têm uma cultura de primeiro ganhar no secreto para depois liberar. So he said that one time Dan Duque told him that in Brazil, the people just go to the church and let it go. And for US, it's different. Like you be more in the secret. You don't go to the church and let it go. I think there are some churches that have a heart to be authentic
and it's not every church in America. The problem in America right now is that we're seeing a lot of pastors fall from grace. They are human, but we're seeing a lot of pastors shut the doors of their church and not staying in the Word of God and staying steadfast, and they're falling from grace. And so we're having a mass exit of people wanting to attend church. Que nos Estados Unidos, então, assim, tem essa dificuldade, essa autenticidade da igreja, né? E o que ela tem observado, assim, muito é que lá os pastores, né? Os pastores são, não são seres humanos, né? Sim. Então, muitos deles estão perdendo a graça em Deus. E com essa perda dessa graça, né? Eles acabam fechando a igreja ou abandonando a igreja. Né? Isso lá. Isso nos Estados Unidos. Entendi. My pastor just shared something with me. I attend Five Stones in Texas, and my pastor just shared a couple Sundays ago, or before I actually came out here to Brazil, because since I've been here for a while, that there's on the average now close to 200 churches a week closing in America. Então ela comentou que antes dela vir para cá, o pastor dela compartilhou com ela, né, antes dela vir, até porque ela já está um tempinho aqui, mas ele comentou que hoje tem uma média na América de 200 igrejas que estão se fechando. Uau! So my question would be, is that a man problem or is it a spiritual problem? E a pergunta dela, o questionamento dela, isso é um problema humano ou isso é um problema espiritual? Yeah. So I believe that the church in America needs to wake up. Então ela acredita que a igreja na América precisa acordar. Because if we don't, porque senão our doors are going to close. As nossas portas vão fechar. And there's going to be no place of worship. E aí não haverá lugar para adoração. Nossa, que impacto, nossa. E a gente não tem ideia disso, né? A gente acha que de repente é o contrário, né? And what he said that we don't have idea of this. Also we believe that it's just the opposite of that. Right. Aqui acontece muito a função, porque eu acredito, pastora, que a igreja ela nasce. Here happens a lot of things. So what he believed that the church is just born. Ela não se abre. She's not open a church. The church burns. E por causa disso eu vejo muitas pessoas abrindo, né? E não tendo êxito, por quê? Porque o foco é encher pessoas, não é So what he said that what he sees so many churches that just open, right? But the focus is not God. Like the focus is only to be busy of people. So that's why he said that the church doesn't open. The church needs to born. Right. We need a rebirth. We need Brazil to come to America. We need Brazil to show the church how to have passion, how to be authentic, and that the altar is a safe place. It's a place of healing. The church is there for broken people to be healed and have community surround them when they're broken and hurt. Então, ela diz que precisa, os Estados Unidos precisa dessa paixão dessa igreja que está aqui, esse avivamento no Brasil, precisa lá nos Estados Unidos, né, para ter essa autenticidade, né, que a igreja tem essa liberdade, né, com Deus, então que ela possa estar alcançando, né, alcançando aqueles que precisam de cura, né, que precisam do auxílio. Amém. Glória a Deus. Pastora, vamos começar? Que a gente deu uma introdução aqui, né? So this was just an introduction, so now you can start. Deixa eu saber, pastora. Conta a história da senhora pra gente. So what he wants to know is your history. Desde que a senhora se lembra, infância, paternidade. So when you was esse impacto, kid, esse impacto com Cristo. My life. Yes. Conta porque eu tô de ouvido aberto, pastora. So he's curious to know her history. Yes. From kid. Yes.
Well, I was raised in church. Obviously, I was a pastor's kid. Ela cresceu na igreja, então ela era uma filha de pastor. Wow. And early on, my parents showed me what missions looked like, both locally and internationally. Então, muito cedo a família dela mostrou para ela o que é a missão, né? Não só localmente, mas internacionalmente, né? And we always had people in our homes. Our door was always open to missionaries and those that needed a place to live. E a casa dela sempre esteve, as portas estiveram sempre abertas para missionários, né? Que vêm ali, então sempre teve essa movimentação, né? De missionários, né? Que vinham à sua casa. Sim. And then I left and went to college. Então ela saiu de casa para ir para a universidade. Well, before I left for college, I got saved when I was 5. Então antes dela ir para a escola, ela foi salva quando tinha 5 anos. And I knew at 6 years old that the Lord had called me into the mission field. E ela, com 6 anos, ela soube que Deus confirmou a ela que ela tem um chamado, tinha um propósito para missões. And so I used to think, oh, I need to go to Africa, to the farthest points of the world. That's what a missionary is. E ela ficava sempre pensando, eu tenho que ir para a África, para os lugares mais distantes, que é lá que o missionário tem que estar. But the Lord said, your mission field is where I place you. E o Senhor disse a ela que o seu campo missionário é onde eu vou te colocar. Wow. And so I began to just do local things. Então eu comecei a fazer apenas coisas mais locais. And then eventually left for college. E eventualmente então eu parti para a universidade. And went through school and met my husband before college, before I left for school. Então ela entrou nos estudos dela e acabou conhecendo o marido dela, né? And we got married my senior year of college. E ela se casou no 5th year? Yeah. No 5º ano de faculdade. And so he's a businessman. Então ele é um executivo. People always expected me, oh, you're going to marry a pastor. E as pessoas tinham aquela expectativa, você vai casar com um pastor. But I always told the Lord, I don't want to marry a pastor. I don't want to be a pastor's wife. E ela sempre disse ao Senhor, eu não quero casar com pastor, não quero ser uma esposa de pastor. I always told the Lord, and always growing up, I'm going to marry a businessman. E ela sempre falou para Deus, né, quando crescia, que eu quero casar com um homem de negócios, né, um executivo. Because I need a businessman who will support my ministry. Eu preciso de um homem de negócios que vai suportar o meu ministério. Amém. And so, God uses people in all areas of where they're called you to be, where God places you as well. That is your mission field. E Deus usa pessoas de várias formas para te colocar ali onde Ele determina que seja. Amém. Esse é o teu campo de missão. Amém. And my husband's a very successful businessman. E o meu marido é um homem de grande sucesso de negócios. Amém. Who not only supports the ministry that we're in together, Que não apenas dá suporte, né, ao ministério em que eles estão juntos, but also has a heart to help others. mas também tem um coração para ajudar outros. Wow. So we've been very blessed. Então nós temos sido muito abençoados. And we have a daughter who will be 30 this year. E nós temos uma filha que vai fazer 30 anos esse ano. Wow. And early on in our marriage, Então, bem no começo, quando nos casamos, I had a lot of issues eu tive muitos problemas and wasn't able to get pregnant. e não podia engravidar. The doctor said, no way. E o médico disse, sem chance. And we just prayed. E nós apenas oramos. And I was done with my first trimester and went to the doctors and they said, you're 3 months pregnant. E ela, the trimester? The 3 months. Então ela tinha já terminado os 3 meses ali of master? Trimester. Trimestre, terminado o primeiro trimestre, e ela foi no médico, e o médico chegou para ela e você está grávida. Wow. And so our miracle was born. Então nosso
milagre nasceu. And was our biggest blessing and our joy that God had given us a chance to be parents. E foi uma grande bênção em nossas vidas porque Deus permitiu que nós nos tornássemos pais. So Meus 3 milagres, pastor. Oh, so sweet. So this is our 3 three of them. miracles. Comprei uma TV grande agora. Yeah. Just buy a big TV, There you Botei go. Netflix. put a Netflix. Agora deu de filho. Já fiz minha parte com a humanidade. Oh, so sweet. So now it's done for kids. Otávio, Octavio? Naara Oh, nada. e Benjamin. Benjamin. É. Oh, so sweet. 13, 6, 5 e Oh, 1 okay. ano e 10 meses. Oh, wow. Sweet. Pra Young. finalizar. pra We're finalizar. done. We're done. Já era. Great. Yeah. So our daughter, she has a ministry Então, a nossa filha, ela tem um ministério in helping kids. She's passionate on saving the family. Então, ela ajuda crianças e ela tem uma paixão em estar trabalhando com famílias, né? She has a heart to help those that have been forced to transition. Então, ela tem uma paixão de trabalhar com aquelas pessoas que foram forçadas a transformações, From a boy to a girl to a boy. sim, a fazer aquelas pessoas foram forçadas a serem transformados de meninos para meninas ou de meninas para meninos. So her heart is to help them understand their true identity. Então, o coração dela é trabalhar para demonstrar a eles qual é a verdadeira identidade de cada um. And help them de-transition back into who God created them to be. E então, para fazê-los desfazer essa transformação e realmente estar naquilo que Deus os criou para ser. Amém. So that's her area of ministry, and mine. I went on to pursue a doctorate in psychology. Então, esse é o ministério da minha filha e eu. Então, ela possui um doutorado em psicologia. And work with those people in ministry and outside ministry in trauma and recovery. Então, eu trabalho com pessoas ali no ministério dela ou fora do ministério, pessoas que estão traumatizadas, né? Então com trauma, então ela trabalha na recuperação dessas pessoas. Because I believe the days that we're living in Então, ela acredita que dos dias que vivem hoje, is that Satan is coming in and causing a spirit of confusion all over the world. então tem sinais assim de que está um espírito de confusão que está vindo assim, dominando por todo mundo. In our marriages, Nos casamentos, our roles as a husband and a wife, no crescendo, surgindo nas esposas, nos maridos, our children, their identity, na identidade de nossas crianças, a spirit of confusion which causes depression and anxiety, um espírito de confusão que causa depressão e ansiedade, leaders in our church, nos líderes das nossas igrejas, pastors falling off the platform where God has placed them to lead, pastores caindo do seu púlpito, de onde Deus mandou que eles estarem lá para liderar. So Satan is out to kill, steal, and destroy. Então são sinais, né, que estão ali mostrando para destruição, né? And I want to see restoration in the world. E eu quero ver restauração no mundo. I want to see individuals restored and healthy. Eu quero ver indivíduos restaurados e saudáveis. Because you see, those people, Satan stole their dreams, Essas pessoas, né, elas foram roubados seus sonhos, né? but one thing he can't do is steal their calling. Mas uma coisa que eles não podem fazer é roubar o seu chamado. Because God's the one that calls them into their calling and their purpose. Porque Deus quer que eles estejam no chamado deles, no propósito deles. And Satan can't steal that. E esses sinais não conseguem barrar isso. Uau. Pastora, dentro da que a senhora vive, né, na psicologia, né, que a senhora foi formada, né? So, Pastor, what do you live at the
Pathology that you are studying for that? A gente sabe que existe um índice muito forte, até mesmo a senhora falou, né, de ansiedade e depressão. We know that have a high level of depression and anxiety. In this city? No, in the Na América. area. Oh, in America. Na América, yes. um índice muito alto, né? A senhora pode dizer que devido ao que propriamente, assim? What do you think? What can cause this mainly? This anxiety, Dia a depression? dia? The job, the day by day business. My answer to that, I get asked that a lot. Minha resposta para isso, uma coisa que eu perguntei disso muito, questionei, né? When you begin to take God out of our country, Sorry? God out of our country, Quando você é out of our country, yeah. quando você começa a ter Deus fora do nosso país, When you begin to take prayer out of our schools, quando você começa a tirar as orações, né, de fora das nossas escolas, then when you remove God, quando você remove Deus, then you have destruction. então você tem a destruição. And when you try to do things on your own, E quando você tenta fazer coisas por você mesmo, then the enemy comes in and wreaks havoc on your mind. então o inimigo vem e atua na tua mente. Because then you begin to look at what the world wants you to see, E aí ele começa a fazer você ver as coisas que o mundo quer que você veja. and the world is full of a spirit of confusion. E o mundo está repleto de espírito de confusão. Uau. So I think that's where a lot of mental illness comes in. Então eu penso que é isso que causa toda essa confusão, esse mal que vem, né? É porque dentro de um contexto até mesmo dos Estados Unidos, né, por ser um lugar gigante, né? So in the side of the United States, that's a place that's really giant. A gente sabe também que existia já uma cultura, principalmente cristã, até o momento mesmo da parte da presidência ali. What we know about the U.S. that we have a very strong culture, Christianity culture there, also in the Porque é um país presidents. muito, né? Eles respeitam muito a bandeira, respeitam muito a. It's a country that have a respect with your flag, with your country. So E eu gosto muito de uma frase que eles dizem que sempre que Deus nos proteja sempre, né? and one thing that he likes that in the U.S. they have a phrase that said that God always help us, always protect us. Isso estando se perdendo, né? Dentro praticamente do país, né? Primeiro do mundo, né? Um país em relação a como é que eu vou falar? Me fugiu a palavra. Em nível de país, eu acho que dentro do G8 ali, eu acho que é o principal país. Principais, said that these things, losing in a country that's like U.S., that one of the mainly countries in the world. Será que perder isso aí, será que não é uma forma de repente Deus tá fazendo algo para poder avivar de novo e fazer o negócio transbordar? So, you guys losing this in the U.S. maybe can be something that God is working to try to bring up Tipo again. Despertamento? Revival in the U.S. Correct. But it takes pastors and other Christians to stand up against what others are trying to tear down. Because sometimes as humans, we don't want to take the stand for what is right. We'd rather just sit back and go, I'll pray about it. Isso é uma coisa que realmente é correto, mas muitos pastores às vezes não têm aquela ousadia, né, de se posicionarem, né? Então, de se posicionarem diante dessa situação. Então, nós como os humanos, normalmente, então, Amém. Ok, tá, a gente vai orar a respeito disso, Amém. né? Amém. Pastora, ontem a senhora contou um pouco por cima. So, yesterday you talk a little bit for us. Na sua ministração. In your service yesterday. Sobre o milagre que Deus fez com a senhora. About the miracle that God did with you. Né? Conta um pouquinho pra gente. Tell us about your miracle. Well, last November, I was here in Brazil speaking at a conference.
Então, no novembro passado, ela esteve aqui no Brasil, pregando numa conferência. And I went home. E ela foi para casa. Went to the doctors. Foi no médico. And they said, you have cancer. E os médicos disseram, você está com câncer. But before that, she had noticed something on my head. Mas antes daquilo, eu tinha notado alguma coisa na minha cabeça. She's like, we're going to test that. Então eles notaram alguma coisa na minha cabeça, nós vamos testar isso daí. I was like, no big deal, it's nothing. E ela pensou, isso não é nada, não é coisa séria. And within 24 hours, they had called me back and said, hey, you have cancer. Então, em 24 horas, eles a chamaram de volta e disseram, ei, você está com câncer. And the problem that it's been in my body, it's active cells. Então, o problema é porque ele estava no corpo, estava ativo, né? O câncer se prosperou, né? Wow. So I became very angry. Então, fiquei muito braba. I was so angry with God. Estava muito braba com Deus. And blaming God, how dare you? E questionando a Deus, como foi capaz, né? I'm a good person. Eu sou uma pessoa boa. Like human nature, we begin to bargain with God. Like aquela nossa natureza humana, a gente começa a barganhar com Deus, né? And so for 3 days, literally, I just remember being so angry and frozen in fear. Então, por 3 dias, ela se lembra de ter ficado muito braba e ali congelada ali, né, com toda essa situação. And then the following week, I just stayed in bed for a week and cried. Então, na semana seguinte, ela apenas ficou na cama e chorando. Wow. And people are like, you're a psychologist, figure it out. E as pessoas olhavam para ela e falavam, mas você é uma psicóloga, se descubra, né, o que But fazer. I'm still human. Mas eu permaneço humana. And God understood my emotions. E Deus entendeu as minhas emoções. And it was a church here in Brazil, Casa de Pai. E tem uma igreja aqui no Brasil, a Casa do Pai. Wow. And Revere, I can never say this right. Revier in Itajaí. Reviver. Yes, see? Igreja Reviver em Itajaí. And those two churches E essas duas igrejas, began to surround me. eles começaram a me cercar. Thousands of text messages. Então, milhares de mensagens de texto. Wow. Video recordings of them having prayer time. Mandando vídeos deles orando. Intercessors going and praying for me around the clock. Então, intercessores orando e clamando por ela horas e horas. Wow. And pastors themselves, like Pastor Gisele and Vandali and E os pastores, né, eles mesmos, né, pastor Vanderlei, pastora Gisele, né, da Casa do Pai, Pastor Junior pastor Júlio, Pastor Júnior. calling me. chamando ela, né, telefonando para ela. Wow. We're praying for you. Nós estamos orando por você. You got this. Você vai sair dessa. So I began to understand Então eu comecei a entender that we don't have to speak the same language, que nós não precisamos conversar a mesma língua, but we serve the same God. mas nós servimos o mesmo Deus. And we can walk through our life together, E nós podemos andar as nossas vidas juntas, né? even though we're countries apart. Mesmo que nós vivemos em países distantes, né? So when my surgery day came, Então, quando chegou no dia da minha cirurgia, I asked the doctor, eu perguntei ao médico, could I put these videos on? eu posso colocar esses vídeos? Because many recorded prayers were sent to me. Porque muitos vídeos de orações foram enviadas para ela. Wow. So I began just to play those prayers in Portuguese. Então, botei para rodar esses vídeos em português mesmo, deixei rodando ali. Because 90% of the words of encouragement and prayers came out of Brazil. Porque 90% das palavras de orações e palavras de encorajamento que chegou a ela veio do Brasil. So I began to focus and just let the Lord soak in what these prayers and the passion of the Brazilian people had on my life. Então, apenas foquei naquelas orações, nessa paixão, aquilo que Deus trazia
dessas orações para dentro da minha vida. And as they began to prep me Então, quando eles começaram a preparar on the top of my head, no alto da cabeça, and I'm listening to the prayers, e ela ficava ouvindo essas orações. and before I went to sleep, Então, antes dela ser anestesiada, né, the Lord gave me a vision. Deus deu uma visão para ela. Wow. I saw lions with the intercessors of the people of Brazil walking behind these lions, walking around my bed. Então ela viu leões, e can you repeat again? I was like emotional. The Lord gave me a vision, Então Deus deu uma visão para ela. and it was the intercessors of Brazil. Então tinha esses intercessores brasileiros. And in front of each one of those intercessors E em frente de cada um desses intercessores was a lion. tinha um leão. Wow. And they were marching around my operating table. Então eles estavam marchando ao redor da minha mesa de cirurgia. And they were declaring, "You shall not die. E eles estavam declarando: você não irá morrer. You shall live. Você viverá. You have purpose. Você tem propósito. God's not finished with you yet." Deus não acabou contigo ainda, não chegou ao teu fim. And I asked the Lord, "What do the lions represent?" E eu perguntei a Deus: o que é que os leões representam? He said, "Those lions are your gatekeepers." Gatekeepers. Então, esses leões são o seu cuidador da sua gate. Like a place, the lions cannot. They were stopping those that were trying to come in and devour my life. São seus seguranças. Os leões são os seguranças que te mantêm ali para não ter ninguém que possa vir aqui e devorar sua vida. And so, as they began to do surgery, então, assim que eles quando começaram a fazer a cirurgia, I ended up hemorrhaging, bleeding out. Então, começou a ter uma hemorragia. As they were drilling the layers of my brain, então, enquanto eles estavam ali perfurando, né, as camadas ali dos ossos do meu... as camadas do meu cérebro, they had to make a choice. Eles tiveram que fazer uma chance, ter uma escolha, fazer uma escolha. Continue to do surgery. Continuar a cirurgia. Or stop the surgery and stop the hemorrhaging, the bleeding. Ou parar a cirurgia para poder parar a hemorragia. So they chose to stop the bleeding, sewed me up. Então a decisão foi, como tinha muita hemorragia, não dava para prosseguir com a retirada do tumor, então eles decidiram parar com a cirurgia para poder estancar essa hemorragia. They explained, "We're not sure if we got it all. You're going to have a second surgery." E aí eles explicaram para ela: a gente não tem certeza, conseguiu pegar tudo, então você provavelmente vai ter que fazer uma segunda cirurgia. And I've lost a lot of blood. Você perdeu muito sangue. So a few days later, então alguns dias depois, my head split open. A minha cabeça meio que abriu. And I had a terrible infection. E ela teve uma infecção terrível. And it didn't look good. E não mostrava, não era legal, não era bonito. But then at that time, mas naquele tempo, I had no room to be angry. Eu não tinha mais espaço para ficar com raiva. Because I went back. Porque eu fui atrás, fui um passo atrás. To the vision that God gave me around the operating table. Então eu revi aquela visão que Deus me deu quando eu estava na mesa de cirurgia, né? So I told the enemy. Então eu disse ao inimigo: You can leave. Pode ir embora. You have no room for you. Não tem lugar para você aqui. Because I've got the country of Brazil. Porque eu tenho o país do Brasil. They're praying for me. Eles estão orando por mim. They're marching around me. Eles estão marchando ao meu redor. And there's no room for you. The lions are there to devour you. Não tem espaço para você aqui. Os leões estão ali para te devorar. Glória a Deus. So I went back for my follow-up visit. Então eu retornei para a minha consulta de acompanhamento. They didn't know what to say. Eles não sabiam o que dizer. They're expecting to give me bad news. Eles estavam com aquela expectativa de dar
notícias ruins. Doctor says, come into my office. E o médico chegou, por favor, venha ao meu consultório. But I had peace no matter what she was going to tell me. E ela tinha paz, porque ela não interessava o que ele ia dizer para ela, mas ela estava cheia de paz. And she sat me down. E ela pediu, sente. I don't know what happened, Rochelle. Eu não sei o que aconteceu, Rachel. But you're cancer free. Mas você não tem mais câncer. Uau! So, no matter what trials you go in through your life, Então, não importa por que caminho que você vá na sua vida. I always tell people, Eu sempre conto às pessoas. Jesus understands our emotions. Uau. Jesus entende as nossas emoções. He got angry. Ele também fica bravo. He got so angry he flipped tables. Ele também fica bravo e vira as mesas. I didn't flip any tables, Amém. Eu não virei nenhuma mesa. but I'm reminded Mas eu me lembro how great God is. quão grande Deus é. I don't understand why he chose to heal me, Eu não entendo por que ele decidiu me curar, but maybe it's a story to impact others, mas talvez seja uma história para impactar outros. Amém. that no matter what you go through, Que não importa o que você está passando, that there's people who are going to fight your battles que haverão pessoas que vão lutar a sua batalha when you can't fight, quando você não conseguir lutar. and to keep looking up towards the cross, E para que continue olhando através da cruz, Amém. because God gave his life for you. porque Deus deu a sua vida por você. Uau. So no matter what the outcome is, Glória a Deus. Então não importa o que venha, you're either going to live here temporarily on earth, você vai viver aqui temporariamente aqui na Terra, Amém. healed or whole, healed and whole, healed like healthy, your health, yeah, your yes, health being healed, saudável ou não, or you're going to live in heaven with him forever. ou você vai viver no céu com Ele para sempre. So it's a win-win situation. Então é uma situação que vence. The earthly pain, yes, of a loved one or someone Verdade. you know going to have that hurts. Verdade. Então And we assim, miss them. a gente quando perde uma pessoa, aquilo ali dói pra gente, né? Aham. But we know God is a God of peace. Mas nós sabemos que Deus é um Deus de paz. Uau. And he cares about whatever you're going through. E Ele cuida de qualquer coisa que você esteja passando. Como é importante, né, pastora? Ser humano e viver esse luto, né? Porque a senhora viveu o luto da notícia, né? So how is important, Pastor, to be human and be part of this, like this loot. I don't know how to say when you know somebody died, but this bad notice that you have. E Deus entende isso também. And God understands this. Yeah. Viver esse momento, né? True. Viver esse momento de, eu sou humano, eu tô hoje em fragilidade. And God understands this that you just tell, that you are human and you are fragility of this, all of this that's happening. Correct. Porque daí ao mesmo tempo o que acontece? O momento que a gente reconhece que a gente está frágil, o poder dele nos fortalece. So né? at that time, when you recognize that you are like fragile, so in that time, His power just come on. Right. And maybe I needed to experience that E talvez eu tive que passar por isso. so that my relationship would grow deeper. Então, com isso, a minha relação se torna mais profunda. Sim. So my dependability on him would grow deeper. A minha dependência nele é mais profunda. Claro. See, we can do ministry Veja, nós podemos fazer um ministério, né, ministrar, and be stifled or be stuck. e ficar parado. Né? But see, sometimes God has to stop us in our tracks Então, às vezes, Deus tem que parar a gente um pouco no nosso caminho and tell me e me dizer, in my story na minha história, that I had to really stop you because you weren't listening que você realmente precisa parar e me escutar, so that I could have open doors even more for you in the calling that I have on your life. que aí com isso eu posso ter mais portas abertas para o propósito que eu te chamei na tua vida. Uau. Uau.
Pastora, é incrível a história, incrível. It's an incredible history. Incrível. Pastora, diante de tudo isso, pastora, By all of this, a senhora é visível assim o ministério profético que a senhora tem. it's like visible the prophetic ministry that you have. Isso já caminha com a senhora desde criança? This already follows you just when was kid, Ou foi simplesmente um despertar aonde Deus deu uma linha para a senhora? or was just something that just became when God just give you this prophetic propose? I think when God often gives us our gifts and we know how to use our gifts, sometimes we can be a little scared to use our gifts. Penso que quando Deus tem esses presentes para nos dar, e às vezes ele dá esse presente, a gente às vezes fica meio assustado com isso, né? We get a little scared. E nós ficamos um pouquinho assustado. What will people say? O que é que as pessoas vão dizer? What happens if I say the wrong thing? E o que aconteceu se eu falar a coisa errada? Is it my mind or is it the Lord? É a minha mente ou é o Senhor? Human nature, we second guess ourselves. É a natureza humana, a gente fica tentando adivinhar as coisas, Eu né? sofro com isso também. He suffer with this too. And I think through this experience that God put me through, E eu penso que através dessa experiência que Deus me fez passar, that I am no longer que eu não sou mais second guessing adivinhadora, né? Tentar pensar o que possa ser what He has me to share, naquilo que Ele quer que eu compartilhe, where He has me put my feet, onde Ele quer que eu ponha os meus pés Amém. and where He's taking me. e aonde Ele vai me levar. Because fear causes you to step back, Porque a dor, né, faz você dar um passo atrás, but calling has you moving forward. mas o chamado faz você andar à frente. Uau. So I'm stepping into my calling Então eu estou dando um passo no meu chamado, with running shoes com sapatos de corredor, because I don't want to miss anything. que eu não quero perder nada. Uau. E dentro dessa linha, até mesmo o ministrar, porque a gente acha que o profetizar é simplesmente assim diz o Senhor. Yeah, he thinks like in this ministry, many people just think that to do this ministry is just say, oh, just Lord say this. Ao mesmo tempo, a própria ministração que Deus dá é uma profecia também. Because on the same time, the word that God bring to you when you are preaching is prophetic. Aquela ministração de ontem mesmo, da mesa posta. So yesterday, what you bring us for us of the table foi muito profético. Was really prophetic. Obrigada. It's the Lord. Amém. E isso traz também, pastora, And this also brings as pessoas entenderem dinamicamente the people to understand dynamically o seu contexto delas no reino. What is your position in the kingdom of each one? Porque é necessário hoje essa identidade formada. Because it's necessary today to have this identity. Principalmente dentro do seu propósito. Mainly in your purpose. So you have to have this identity. Porque senão não consegue fluir. Because if you don't know your identity in your purpose, you cannot flow. Right. E aí automaticamente a senhora mais do que nunca And automatically you mais do que nunca a senhora pode dizer do que a senhora está caminhando, para onde a senhora está indo. Por quê? Porque a senhora sabe quem a senhora é diante de Deus. So automatically you can say where you come from and where are you going, because you have your purpose already established with God. Diante desse cenário do milagre da senhora. Just through this miracle scenario that you just being passed through. Deus já abriu como é que vai ser o leque da vida da pastora daqui para frente? So by this God already opened you. Do you have idea what God opened to you, what will be your life from here on? Porque o milagre foi recente, né? Because the miracle was just
It's new, it's recently, yes. Foi, yes, né? Yes. Foi esse ano ainda? Yes. In February was my Was February. clearance. Fevereiro. Or March, February, March. Fevereiro, março. Então foi. March. Nossa, imagina. E aí, pastora? Como é que vai ser? Yeah. So what do you think now? What do you already have idea what the Brazil! Acho que não vai demorar Brasil! muito, ela vai vir morar aqui, hein? He Here said I that, come. Watch out, Brazil. He just said that no, it's not gonna have so longer time that we'll be living here. If God calls me here, I'm willing to go wherever He takes me. Se Deus me chamar para estar aqui, eu Amém. estarei onde quer que Deus quer que eu vá. Amém, amém. Yeah. Qual o norte que a senhora tem, pastora, hoje de missão e aquilo que Deus tem falado, assim, em relação a missões? Qual é a movimentação? So what is the north that you have today that God is talking with you about the mission? For Brazil? É, For all. Oh, for nível, all. nível ministério. Your ministry of mission. I want to continue to see people healed and restored. Então, eu continuo querendo ver pessoas sendo curadas e restauradas. I want to see people walk in their authority. Eu quero ver pessoas andando na sua autoridade. Uau. I want to see people walk in their giftings. Eu quero ver as pessoas andando nos seus, seus presentes, né? Suas bênçãos. Suas bênçãos. Because so many times people have limitations Porque muitas vezes as pessoas têm limites, limitações, and they don't think they can be used by God. e eles pensam que não podem ser usados por Deus. Uau. And see, my mom had a stroke, Então, a minha mãe, ela teve um derrame, a woman of prayer, uma mulher de oração, a woman of purpose, uma mulher de propósito, and she had a stroke. e ela teve um derrame. But through her process, Mas através do processo dela, I saw her trust God. eu vi o quanto ela acredita em Deus. She never got angry. Ela nunca esteve braba. She just trusted God every step of the way. Ela simplesmente acreditou em Deus, acredita em Deus em cada passo, em And cada she may be momento. paralyzed on one side, E ela ficou paralisada de um lado. but she leads a Bible study Mas ela continua, ela lidera um estudo bíblico. and has made such an impact E tem dado tanto impacto that the mayor of the city, de que a mayor is like the... major or whatever, like somebody, manager of the city, Então, como o prefeito da cidade ali, recognized her for her work. a reconheceu pelos seus trabalhos. Uau. So see, her example Então, o exemplo dela reminds me me lembra that we're all called. que todos nós temos um chamado. Limitations, Limitações, no limitations. não, sem limitações. Just obey your calling and go. Apenas obedeça ao teu chamado e vá. Amém. And let God do the rest. E Amém. deixa Deus fazer o resto. Amém. Amém. Cuidar de vidas é cuidar de vidas, né? Thank you. Take care of lives is take care of lives. Yeah. Pastora, deixa eu falar uma coisa com a senhora. De tudo aquilo que Deus está falando, e a gente está vendo até mesmo na conferência que passou, So let me just tell you something about everything that God is talking. Also, when the just conference that just passed, Deus falou muito sobre o caráter. so God talk about character Muito. a né? lot, a lot. A senhora acha que é o tempo que Deus está começando a extrair e resolver o de dentro para fora? You think that is the time that God is just start the time to extract the thing from inside to out? Quando você fala assim, extraiu de dentro... Fazer... porque assim, ó, as pessoas hoje vivem numa superficialidade. Because I just asked him what you said about this dragging from in, so he just explained that today the people live like a superficially. Tá bonitinho por fora, tô bem arrumado, tá tudo certo. It's great, you look outside, it's great, but Empresa dando certo. the business is great. Tá tudo lá, casa, família, tá tudo So dando house, certo. family, everything is great. Só que daí esquecem de olhar o dentro. But inside, Em Lucas 15, Luke 15, na parábola da dracma perdida, of the loose document, a palavra diz que no momento que ela perde a dracma, ela pega uma vassoura.
when he lose the document, they get Mas ela, antes de pegar a vassoura, ela acende o candeeiro e por isso ela pega a vassoura. But before that, he turned on a lighting, so that's why she found the brush. E se ela pega a vassoura é porque ela viu sujeira. If she get the brush because it's dirty. Então, se a luz veio perto, é porque mostrou a sujeira. Because so as the light comes close, it's because they show the dirty. É o tempo hoje em que Deus está mostrando essa sujeira interna para ser removida, para até mesmo ter uma comunhão melhor com Ele? So we think that today's time that God is showing all this inner dirty that needs to be removed. So have to have essa sujeira que ninguém vê. This dirty that nobody sees. Right. So I think it's time that God is working on this. I agree. I think this time that we're living in worldwide. So, eu acredito esse momento que nós estamos vivendo agora ao redor do mundo, né? Is causing the Christians Está causando aos cristãos to not be quiet anymore. Para não ficarem calados. Wow. It's causing them to rise up. Então está fazendo com que eles surjam, né? And stop hiding. E parem de se esconder. And continue to walk. E continua a sua caminhada, né? In where God has and will call them to do. Para onde Deus quer e tem chamado você para fazer. Not only in their own life, não apenas na sua própria vida, but in others' lives. Mas na vida de outros. Because it's true, we have a saying in America. E realmente é verdade, né? Nós temos assim, né? Just a saying. Dizer. Like a phrase. Yes, dizer na You América. never know what goes behind closed doors. Então tem falar dos Estados Unidos que, né, que você nunca sabe o que está atrás das portas, né? And in our lives, e nas nossas vidas, nobody wants to live in a glass house. Ninguém quer viver numa casa de vidro. But if we lived in a glass house, mas se nós vivermos numa casa de vidro, and truly live the way God would want us to live, e vivemos verdadeiramente da forma que Deus quer que nós vivemos, then it allows others to see Jesus in our lives. E aí isso vai permitir que outras pessoas possam ver Jesus em nossas vidas. Through our battles, através das nossas batalhas, through our hurts, através dos nossos machucados, and through our dores, healings. E através das nossas curas. Wow. And it'll expose us. E isso vai nos expor. To learn to have compassion for one another. A aprender a ter compaixão um pelo outro. And the times that we feel like we're falling from grace. E naquele momento que nós sentimos que nós estamos caindo na graça. To allow other Christians to surround us. De permitir então que outros cristãos nos rodeiem. Because we're human. Porque nós somos humanos. Wow. Not because they want to judge us. Não porque eles querem nos julgar. No one judged me when I was angry with God. Amém. Ninguém me julgou quando eu estava brava com Deus. Amém. I had people surround me. As pessoas estavam me rodeando. And hold my hand through the process. E segurando a minha mão através de todo esse processo. And that was exposure. E eu fui exposta. And here I am. E aqui estou. Great Christian, strong woman. A grande e forte mulher cristã. But behind closed doors. Mas atrás de portas fechadas. I wasn't welcoming God at my table. Eu não tinha dado boas-vindas a Deus na minha mesa. Uau. Uau. Na realidade, se quebrou uma religiosidade interna, né? Exactly. So like you break intern religiosity. Like a religious spirit? Yes. 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 You break it in. Yes. Né? Yes. Porque aquele momento ali era seu, mas a senhora se expôs, né? Because that moment was yours, but you'll be exposed. Porque todo mundo que é da gente é o quê? Nossa, não pode ter defeito, não pode ter fraqueza. Because what everybody wants of us is that don't have nothing wrong. You're always strong. Right. Tem um ancião, um amigo meu, que ele diz: Has an old man, friend of me, that he says. Quem confessa a fraqueza não confessa fracasso. That one, it's hard. That one that
tell you what is how to say fraco? Fractured? Weak? Weak, yes. Who tell you about the weak, don't tell about the weakness. Right. But see, I want to be exposed. Então, eu quis ser exposta. Né? I want my authentic self to show others that Jesus still loves me. Eu quis, assim, mostrar minha autenticidade, para mostrar a outros como Jesus me ama. Né? In my weakness and my brokenness. Na minha fraqueza. And think for a moment. E pensei por um momento. If I wasn't willing to share. Se eu não fosse capaz de compartilhar. And be my authentic self. E ser autêntica, né, comigo mesmo. And allow others from another country. E permitir que outras pessoas de outro país. Encourage me. Me encorajassem. Speak life into me. Falasse de vida para mim. I would have missed the opportunity. Eu teria perdido a oportunidade. To allow God to take me to that next level. De permitir que Deus me levasse a esse próximo nível. Wow. I would have continued to dine at a table. Eu continuaria morrendo naquela mesa. Of anger and bitterness. De raiva, né? Why me? Asking God, why me? E perguntando a Deus, por que eu? And blaming him. E questionando ele, né? For my cancer. Pelo meu câncer. Se vitimizando. Isso. Yeah. Basicamente, suportando o processo, a gente chega no propósito. Yeah, so by support all this process, you arrive in your purpose. Correct. Yep. So I'm like, hey, God, bring it on. Bring me more challenges, because if you can keep moving me forward, I'll take all the challenges I can get. Então eu disse, ok, Deus, pode me trazer todos os desafios. Se é assim que você quer que eu vá caminhando, pode me dar todos os desafios. Wow. If I can keep doing more in your kingdom and the challenges come, I'm ready. Se eu posso fazer mais no teu reino e os desafios virão, então eu estou preparada. Amém. Nothing's gonna stop me. Amém. Nada vai me parar. Amém, amém. Pastora, eu fico muito grato mesmo de ter a senhora aqui. I'm so thankful to receive you here. Eu tenho certeza que o país abraçou a senhora, não só essa região, mas por onde a senhora passar, vão abraçar a senhora. I'm pretty sure that the country just até falando nisso, hug you, not where you be here, but where you're going to pass. The people me responde uma coisa, pastora. But talking about this, just answer me, I think. Como é que é esse negócio da senhora vir aqui? How is this thing that you just come here? O beijo e o abraço do brasileiro, porque o americano não gosta, né? Like, what is this, the hug and the kiss of the Brazilian people? So, because looks like in the US, you don't have this. No. So tell us, what is this for you? The Brazilian culture, the hugs and the kiss. Então, a cultura do brasileiro, né, do beijo, do abraço, tells me diz, welcome to my family. Seja bem-vindo à minha família. Verdade. Porque o americano, ele é mais, eu não sei, pelo menos o pastor Kidney contou pra gente aqui que ele é mais reservadão, né? Because for us, what the pastor Kidney passed for us is that the American people is more reserved. Mais reservado, né? Not so, não tem muito esse acesso, né? Yeah, don't have so this access of hugs and kiss. Well, not only that, we don't eat as much as you all do. So nós não fazemos tanto como vocês fazem. There's some lot of things I've learned here in Brazil. Então tem muitas coisas que eu aprendi aqui no Brasil. Entendi. Y'all love to eat. Vocês todos amam comer. You eat before a meal. Então vocês comem antes da refeição. And then you have tea time or coffee time. E aí depois da refeição vocês têm café e chá. Which in America that's pretty much dinner. E que isso na América seria para nós o jantar. And then you guys have dinner.
E aí depois vocês têm o jantar. You're constantly eating. Você está constantemente comendo. You're constantly reminding people, come to the table and Você be our está family. constantemente relembrando as pessoas, venham para a mesa e seja minha família. É verdade. And one another funny thing I learned here in Brazil E uma outra coisa engraçada que eu aprendi aqui no Brasil was called a Brazilian stop. Foi o sinal de pare, né, do Brasil, né? See, in America, we have stop signs like you do in Brazil. Então, na América a gente tem sinais de pare, né? Como você tem aqui no Brasil. But we stop at our stop signs. Então, quando a gente chega na rua que tem aquele sinal, We Parou. nós paramos. We come to a complete stop. We look to the left. We look to the right. Então, qualquer rua que tiver um sinal de pare, nós paramos, olhamos para a direita, olhamos para a esquerda. And in Brazil, I've noticed it means just kind of coast through. Look real quick and just keep going. E no Brasil eu vi que é só alguma coisa que você está chegando ali, só olha para o lado e continua andando. So every time I get in the car with the Brazilian driver, Então, toda vez que eu entro num carro com um motorista brasileiro, I say a prayer eu começo a orar. and I put on the full armor of God. E eu boto toda a armadura de Deus. É verdade, pastor, é verdade. É uma educação, né? Sim, Educação muitas vezes que a gente deixa a desejar, né? É que lá é obrigado a parar. Independente you. se não tem ninguém. Principalmente aqueles ônibus escolar, né? Also we say many of the schooler bus, Eles botam as plaquinhas, até mesmo sai do ônibus mesmo, né? A plaquinha de they pare. have like a sign of the schooler bus that Nem a parte da frente, nem a parte de trás, né? Não so you pode passar. cannot pass through in front or in the back. Okay, yes, we have that in America. Yes. É top. Pastora, e a comida brasileira? And the Brazilian food. It's always a 10-course meal. What tem? That let me like several items. Então é a coisa assim que é muita comida, tem muitos itens, muita You variedade. have the fruits, Você tem as frutas, the os vegetables, vegetais, 5 kinds of meats to choose from. 5 tipos de carnes para escolher. And then what we call potato salad in America, you call it mayonnaise E salad. o que a gente chama de the maionese. potatoes, Maionese. O que a gente chama de salada de batata, vocês chamam de maionese. Then I have a green salad. E aí eu tenho a salada verde. I'm like, I can't make up my mind. Eu não posso fazer isso. I'm fine with just one item. Eu só vou aquilo que eu consigo, só vou comer aquilo que eu consigo comer. So you guys are always celebrating. Então, vocês estão sempre celebrando. E particularmente a senhora gostou? A senhora gosta? And particularly, you like this? I don't mind it. Eu não ligo. I'll go fast when I get home. Eu vou rápido quando eu chego em O casa. churrasco, pastor, o churrasco. The steak, the barbecue. Oh yeah, the Brazilian steak. steaks. What you guys call them? Steakhouse. We call them Churrasco. in America Brazilian steakhouses. Yeah. É o churrasco. Did you like it? Yeah, I like all the food here. Ela gosta de todas as comidas aqui. Ó, Very good. que top. Tá pronta pra vir pra cá, pastor? You're ready to come for here. Tá Yes, pronta there you pra go. vir, morar, já In era. America, they tease me now. Agora nos Estados Unidos eles brigam comigo. They always say I'm more Brazilian than the Brazilians. Que ela é mais brasileira do que os brasileiros. Nossa, é verdade. All of our Brazilian friends in America are going, you know, you're more Brazilian than we are now. Então todos os amigos brasileiros que ela tem na América falam pra ela, não, você está mais brasileira do que a gente. Que top, pastora. Yeah. Pastora, obrigado, viu? Thank you so much. Obrigado de verdade. Que Deus abençoe muito a senhora. Obrigado por ter aceito esse convite. So I thank very much to accept this invitation to Thank come you. here. E eu tenho certeza que Deus vai levar essa mensagem, principalmente da cura, do milagre da senhora, And I have pretty sure that God will get this message of this miracle, of this help of you para muitos you. lugares. for a lot of places. Thank you. I pray that. I pray God will continue to open more doors for me here in Brazil. Assim, eu venho orando por isso, orando para que Deus Amém. possa expandir as portas aqui no Brasil. Amém. And that we can impact the kingdom together. E nós poderemos, então, impactar o reino juntos. Amém. And I pray a blessing over your ministry, E eu oro abençoando sobre o seu ministério, Uau. that you will impact people's lives. Glória a que Deus. você vai impactar
vidas, pessoas. Those that can't get out of bed. Pessoas que não podem sair da cama. Those that are fighting depression. Pessoas que estão lutando contra a depressão. Those with financial issues. Aqueles que estão lutando por problemas de ansiedade. That your ministry here. E esse teu ministério aqui, through your podcast, através do seu podcast, will cause revival in their homes. Vai causar um reavivamento desses lares. That generational curses will be broken. Essas problemas gerações vão ser quebrados. And fathers will rise up to be fathers. E pais vão surgir para serem pais. And women will know who their identity is in Christ. E as mulheres vão saber, vão entender qual é a sua identidade em Cristo. Because of your sacrifice. Por causa do teu sacrifício. Wow. It was my biggest honor. Foi para mim uma grande honra. And privilege. E privilégio. To be here with you today. Wow. De estar aqui contigo hoje. Obrigado. And my second family, Zai and George. E minha segunda família, Zai e Jorge. Glória a Deus. Obrigado, pastora. Deus Thank abençoe muito a senhora, principalmente aonde a senhora colocar os pés agora. Que Deus use a senhora poderosamente. So thank you very much. God bless you wherever you put your E quando a senhora voltar, and when you come back, leve o nosso abraço lá pro povo americano. Give our big hug for the American people. Yes, e incentive eles virem. And say they come here. Yes. E conhecer a nossa nação. And know our nation. Yes. Que às vezes eles têm uma ideia diferente, né, daquilo que realmente acontece aqui. Because many times you have a different idea what really happens here in Brazil. Right. Deus abençoe. Obrigado, pastora. God bless you. Thank you. Gente, obrigado, viu? Obrigado, mais uma história incrível. A pastora, ela trouxe basicamente aquilo que a gente sabe que acontece no dia de hoje, né? É o momento que a gente precisa passar por um processo, o momento que a gente precisa passar por um obstáculo. E tudo aquilo que o inimigo quer é nos influenciar mentalmente, dizendo que não vai dar, né? A pastora é um exemplo fortíssimo em mostrar que quando a gente confia em Deus, quando a gente tem uma fé que excede qualquer entendimento, a gente passa por qualquer obstáculo. A pastora passou por um câncer onde até mesmo os médicos chamaram ela para dizer, olha, eu não sei o que aconteceu, mas o milagre aconteceu. E isso faz com que a gente cada vez mais exerça aquilo que muitas vezes é tão difícil para a gente quando a gente está diante de um obstáculo. É a fé. Exerça a fé. O cenário pode estar horrível, gente. Pode estar tudo caindo, tudo, sabe, desesperador. Mas a única coisa que não pode cair na nossa mente e no nosso coração é a fé naquele que simplesmente deu sua própria vida para cada um de nós. Então que você possa pegar essa mensagem hoje e exerça essa fé. Esse cenário que hoje você está vivendo, ela não diz quem você é e aquilo que você vai viver lá na frente. É simplesmente um obstáculo, que no momento que você passar, você vai subir de nível e automaticamente a bênção está mais perto do que nunca para cada um de vocês. Deus abençoe a todos. Maqui Podcast.